Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos de volta aqui para mais uma aula e hoje o nosso tema é potenciação. A potenciação é uma maneira mais simples de se mostrar multiplicações, certo? Mas não são multiplicações qualquer, são multiplicações do mesmo número por ele mesmo. Olha só qual é a definição de potenciação. Então, qual a definição? A potenciação é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Ou seja, usamos a potenciação quando um número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. Então, pessoal, se nós temos a definição, que seria a potenciação, quando o número é multiplicado por ele mesmo várias vezes, certo? Mas não é assim só multiplicar, botar assim, por exemplo, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Isso é uma potência. Não. Existe uma maneira correta de se representar uma potência. Olha só. Para escrever um número na forma de potência, usamos a seguinte notação. É bom prestar atenção aqui, porque isso vai nos ajudar a resolver todos os casos de potência, certo? Olhem só. Aqui nós temos um A, com um N ali em cima, vai ser igual a vezes A vezes A vezes A vezes A. Isso quer dizer o quê? Que aquele A está se repetindo várias vezes, assim como nós vimos na definição. Que a definição de potenciação é a repetição de multiplicações de um número por ele mesmo. Nesse caso aqui nós estamos dando o exemplo como sendo o A, que significa que pode ser qualquer número, certo? Mas o que significa exatamente cada uma dessas letras coloridas aqui? Olhem só, o A representa a base, e como eu falei, a base é aquele que nós vamos ficar repetindo várias vezes, multiplicando ele mesmo por ele. Já o nosso expoente, que é um número que vai estar ali em cima, ele vai nos indicar quantas vezes nós vamos repetir. Por exemplo, se o A for 4, nós vamos repetir 4 vezes a base e vamos multiplicar elas. Se o A for 2, vamos repetir 2 vezes a base e multiplicar eles. E a operação efetuada é denominada de potenciação. Quer dizer o quê? Que ali, depois que eu repeti os termos e multipliquei todos eles, essa resposta vai ser a nossa potenciação. Então, como nós vimos ali, nós precisamos saber, e é importante que nós saibamos, o que é base, o que é expoente e o que é a nossa potenciação, ou a nossa potência, Porque, lembrando, a base é um número que vai se repetir várias vezes, certo? É a nossa parte de repetição, é um número que vai ser multiplicado por ele mesmo. O nosso expoente é que vai indicar quantas vezes um número vai ser multiplicado por ele mesmo várias vezes, certo? E a nossa potenciação é a resposta dessa multiplicação. Tranquilo? Mas aí nós vimos que eram umas letras, algumas coisas assim complicadas. Vamos fazer alguns exemplos envolvendo os números naturais, que nós já estudamos, os números decimais, que também nós já estudamos, e os números fracionários, que sejam as nossas frações, que nós acabamos de ver nas últimas aulas. Olha só. Nesse exemplo 1 nós temos 5, que é a nossa base, com expoente 4. Quer dizer o quê? Que eu vou repetir esse 5 4 vezes, que vai ficar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Efetuando essa multiplicação, nós vamos ter 5 vezes 5, 25, vezes 5 novamente, nós vamos ter 125, e vezes 5 novamente, nós vamos ter 625. Esse vai ser o valor da minha potência, o resultado dessa potenciação aqui, certo? Nesse segundo exemplo aqui, no nosso exemplo 2, nós vamos utilizar um número decimal, onde nós temos aqui 1,5 é a nossa base, e o 2 é o nosso expoente, ou seja, o 1,5 vai ter que ser repetido 2 vezes, porque o expoente era 2. E fazendo a multiplicação de 1,5 vezes 1,5 vai me dar 2,25. Essa multiplicação de números decimais nós já vimos, nas nossas aulas, então
Se tiver necessidade, pode ser que eu venha fazer um novo vídeo para tirar algumas dúvidas. Mas por enquanto é só fazer uma multiplicação normal, como nós já tínhamos estudado antes, certo? No exemplo 3 aqui, nós já vamos utilizar uma fração, certo? Então nós vamos ter 2/3 no expoente 3. Isso vai me dar, né, 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Notem que aqui o expoente ele está do lado de fora do parêntese, né? A fração está ali dentro. Por que a fração está ali dentro? Porque se não tiver fração, não tiver o parêntese, né? Eu só vou estar elevando na potência o número ali de cima, ou seja, o meu numerador. Para eu elevar numa potência, eu tenho que utilizar ele entre parênteses para ser os dois números, tanto o número de cima quanto o número de baixo, certo? Então aqui, ó, 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3, né? Então, como nós já vimos, multiplicação de fração multiplica o numerador e multiplica o denominador. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 e 3 vezes 3 vezes 3. Que isso vai nos dar 8/27. Certo, pessoal? Como a gente viu ali, né? Sempre que eu tiver uma base, que vai ser um número, pode ser uma fração, pode ser um número natural, pode ser um número decimal, essa nossa base ela vai se repetir e vou multiplicar ela por ela mesma conforme a quantidade de vezes que o expoente me indicar. Isso vai me gerar minha potenciação. Certo, pessoal? Ali também as frações, né? Para eu elevar numa potência uma fração toda, eu tenho que deixar ela entre parênteses. O parênteses vai indicar que eu estou levando tanto a parte de cima quanto a parte de baixo naquele expoente. Ok? Então, também uma coisa que é importante a gente aprender é sobre a leitura das potências, certo? Porque vai ter várias maneiras de se ler. Por exemplo, pode ser na quinta potência, na sexta potência, elevado na sétima, sabe? Ou da sétima só, ao quadrado, ao cubo. Como é que nós fazemos essa leitura? Olha só esses exemplos. Então, como é que se lê, né? Como é que é a leitura de uma potenciação? Vamos a alguns exemplos aqui. Por exemplo, aqui, 3 com expoente 2, né? Seria 3 ao quadrado, ou 3, né, elevado na segunda potência. Outro exemplo aqui, tem o 2 com o 3 como expoente, seria um 2 ao cubo. Ou então assim, ó, se tem 2 é quadrado, se tem 3 é ao cubo. A partir do 4, né, e do 5, nós só vamos ler o número e dizer qual é a colocação da potência. Olha só, aqui nós temos 3/5 na quarta, ou então 3/5 na quarta potência, ou elevado na 4, também pode ser. Aqui nós temos 2,5 na quinta, porque é na quinta potência, ou elevado na 5, né? Isso vai ser, vocês vão definir. Esses são só uns exemplos que eu dei aqui, porque caso ali, eu acho mais simples assim, né? 3/5 na quarta, ou então 2,5 na quinta, que se torna mais fácil de se falar, né? E todo mundo vai entender, certo? Então, agora que nós já vimos, né, como é que se lê essas potências, né? Tem alguns casos especiais na potência. Por exemplo, quando a gente eleva uma potência na zero. Zero não tem como repetir mais nada, né? Que resposta que eu vou usar? Ou então quando o expoente é 1. Ou ainda quando a base é 1. Olha só esses casos especiais que nós vamos ver agora. Então vamos agora aqui aos casos de potenciação, certo? São casos que são exceções às regras, né, de potenciação e funcionam para todos os números. Olha só. Todo número elevado ao expoente 0 é igual a 1. Quer dizer que não importa qual seja o número, se o expoente for 0, a resposta obrigatoriamente vai ser 1. Olha só esses exemplos. 26 elevado a 0, 1.
2156 elevado na zero igual a 1. 8 sobre 15 elevado na potência zero também é igual a 1. Então assim, ó, não importa que se é um número natural, um número decimal ou um número fracionário, ou qualquer outro número que apareça, até mesmo se eu botasse uma letra com expoente zero, obrigatoriamente eu teria a resposta igual a 1. Certo, pessoal? Vamos a outro caso, né, de potenciação. Nesse aqui, nós temos que todo número elevado a expoente 1 é igual a ele mesmo. Como nós sabemos, né, o expoente nos indica quantas vezes nós vamos repetir esse número. Se o expoente é 1, vou repetir só uma vez, então vai ser igual a ele mesmo. Tem aqui 26 elevado a 1 é só 26. 2,2156 elevado a 1 é 2,2156. Assim como 8 sobre 15 elevado a 1 vai ser igual a 8 sobre 15. Então, não importa qual seja o número. Se o expoente for 1, sempre a resposta vai ser a nossa base. Vamos repetir a base e essa vai ser a nossa resposta. Então, pessoal, agora nós vamos fazer uma pequena revisão do que nós vimos hoje. Primeiro, nós aprendemos que a potenciação nada mais é uma maneira mais simples de escrever uma multiplicação consecutiva de um número por ele mesmo. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? São 5 2. Eu posso representar sendo 2 no expoente 5. Onde esse 2 vai ser a nossa base. Vai ser um número que vai se repetindo. O 5 vai ser o nosso expoente. E esse expoente vai nos dizer quantas vezes esse 2 multiplicou por ele mesmo. Ok? E ainda, nós também vimos que como é feita a leitura dessas potências. Nós aprendemos que a leitura de potência ela é de acordo com o expoente. Por exemplo, os 2 elevado na 3 também pode ser elevado 2 na terceira potência, né? Ou ainda 2 ao cubo. Sempre que tiver o número 3 no expoente, chamamos ao cubo. Se for 2, nós chamamos de quadrado. E do 4, 5, 6 e assim sucessivamente, nós utilizamos a ordem cardinal, ou seja, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e assim sucessivamente. Esse vai ser a indicação de qual vai ser a nossa potência, qual vai ser o nosso expoente. Ok? Também nós vemos os casos especiais, que são os casos onde o expoente é zero, né? Nós vimos que todo número elevado no expoente zero é igual a 1. Não importa qual seja o número. Pode ser um número natural, um número decimal, uma fração. Qualquer coisa com expoente sendo zero vai ser sempre igual a 1. Certo? Assim como nós temos se o expoente for 1. Nós temos que, não importa qual seja o número, se o expoente for igual a 1, a resposta vai ser esse mesmo número. Ok? E também nós vimos que toda a potência, quando a base é igual a 1, não importa qual seja o nosso expoente, a resposta vai ser sempre 1. Beleza? Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima. Valeu, pessoal. Até lá!